1 para o Bragantino, 0 para o São Paulo. Gol de pênalti de John. Um final de temporada bem lamentável do São Paulo, bem melancólico. São Paulo perde para o Bragantino na Vila Belmiro. Tudo errado, né? A derrota. Onde foi essa derrota? São Paulo mandando o jogo na Vila Belmiro. São Paulo terminando o jogo com o Rigoni em campo, com o Mailton jogando também mais uma partida tenebrosa. Enfim, muita coisa para falar. Gabriel Sá, seu destaque final. 1-0 para o Bragantino, São Paulo perde. Quem pega os comentários aqui pós-jogo, às vezes acha que a gente é bipolar, né? A gente parece bipolar. Porque o time do São Paulo é bipolar. O cântico agora, Henrique Casares vai tomar no C aqui, sendo mais uma vez ecoado, né? Mas assim, o jogo mais uma vez assim, revoltante do São Paulo, o time extremamente bipolar. Contra o Flamengo no meio de semana uma postura, hoje é outra. Sobre as escolhas técnicas, cara, todo jogo o São Paulo perde 2 pra parte física. Não tinha meia hoje, aí tenta jogar, aí começa com o Lucas aparentemente sentiu. A escolha do Lucas sair só é justificável em caso de escolha física, que eu acho que foi. Eu vou até perguntar na coletiva, mas acho que foi uma questão física. Sai o Lucas, aí coloca o Luciano pra armar, não tem muito recurso. Aí o São Paulo mal, o Mike tava mal no jogo, não tinha muita opção, tinha que tirar um zagueiro e colocar um cara de ataque. Tinha só o Rigoni, a gente terminou o jogo com Rigoni e Mailton cruzando bola, entendeu? É o reflexo do que traz o banco do São Paulo pra hoje. O jogo do São Paulo é muito ruim, merece perder, e é um time bipolar, não tem outra palavra, é um time bipolar e sem banco. Sem banco, principalmente pelas lesões. Um time de um DM frágil, é de uma diretoria que largou antes do ano acabar, e que ou joga pré-Libertadores ou joga Sul-Americana. 8º lugar e não sai disso. É a briga do São Paulo. 8º lugar e ponto final. Não vai chegar a 7º, não vai chegar a 6º. Vai terminar em 8º. E queira Deus que o 8º dê pré-Libertadores, né? Porque, pelas próprias pernas, não chega o São Paulo. Precisa depender de um título do Cruzeiro e de um título do Flamengo ou Palmeiras na Libertadores, que um dos dois vai ser campeão, né? Que seja o Flamengo também, mas enfim. Porque o São Paulo é isso. É um ano péssimo, horroroso e de um banco que não oferta nada. Cara, deu até dó o final do jogo aqui. O Mailton sozinho tentando cruzar a bola. O Mailton também que... pouquíssimo refino técnico nessa batida pra área, né? Errou tudo, um pavor o jogo dele. O tal do Rigoni morto também, cruza de cabeça baixa, péssimo. Perde o São Paulo e a gente segue com a análise aqui na arquibancada. Bora pra coletiva do Crespo. Abraço. É isso. Valeu, Gabi, tamo junto, grande abraço. Antes de passar a palavra pro Senna, aí quero seu destaque final, até pra te liberar aí também. Seu destaque final de São Paulo 0, Bragantino 1. Um jogo, mais uma vez, muito ruim do São Paulo. E aí fica aquele recado, né? Vale a pena ir para pré-Libertadores e talvez correr o risco de passar uma vergonha? Porque, assim, eu defendo que o São Paulo tem que estar na Copa Libertadores em todas as temporadas. Mas entendo que, do jeito que está a situação do clube, talvez é chegar numa pré-Libertadores e acabar caindo. Até porque o São Paulo corre o sério risco, eu diria que é quase certo, o São Paulo não ter o Morumbis para uma possível pré-Libertadores, já que marcaram o show do AC/DC para as 2 datas, né? Marcaram um show extra para a data da 3ª fase prévia e na data da 2ª fase prévia também tem show marcado do AC/DC. E aí, claro que o clube vai criar uma narrativa, talvez, de que nós temos poder de veto. Eu, sinceramente, acho muito difícil você perder a credibilidade, um show desse nível, simplesmente falar, não, cara, você não vai fazer o show porque nós vamos jogar pré-Libertadores. Eu acho que data é data, o São Paulo cedeu o estádio nessas datas e acho que dá o recado de que talvez o futebol não seja o foco do clube nesse momento. Aí. Eu não acredito nessa história aí de poder de veto. Isso aí, pra mim, é conversa fiada que vem do clube. Eu não acredito, como já disse aqui várias vezes, em nada que essas pessoas que trabalham lá dizem. Se eles me falarem bom dia, eu vou abrir a janela pra ver se de fato tá claro ou se ainda é à noite. Mas isso é até um outro tópico, talvez menor em relação a essa análise ou ao jogo de hoje. Vou dividir em 2 partes aqui, JP. Primeiro, sobre o aspecto que você fala da Libertadores. Eu, sinceramente, tenho muita dúvida se vale a pena, de fato, para o São Paulo jogar a Libertadores do ano que vem. Claro que financeiramente é importante, é interessante, você vai ter bilheteria, vai ter ali uma grana se ganhar alguns jogos na primeira fase, né? Financeiramente, eu não tenho dúvida que seja interessante. Mas será que esportivamente para o São Paulo hoje, dentro do que ele se tornou como clube, e do que ele é atualmente, será que vale a pena jogar uma Libertadores? Para de novo ter essa expectativa muito grande, como teve nesse ano, e a frustração
do mesmo tamanho? Será que vale mesmo? Ou será que uma Sul-Americana não seria um caminho mais interessante para tentar ganhar um título? Olha a temporada que faz o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro hoje tomou 2-0 do Sport, virou o jogo, venceu e tudo mais. Mas faz um campeonato muito ruim o Galo, né? Um ano muito ruim. E tá na final da Sul-Americana e provavelmente vai ganhar a competição, né? Tem boa chance de vencer a competição contra o Lanús na final. Então eu me pergunto de verdade se esportivamente vale para o São Paulo a pena jogar a Libertadores. É claro que tem a paixão do torcedor pelo torneio, a mística, a coisa da noite de Libertadores, que é um sentimento que eu compreendo e ele não deve ser tirado do torcedor de forma alguma. Mas esportivamente eu não sei se para o São Paulo é um bom negócio de novo jogar uma Libertadores. Sem a perspectiva de brigar pelo título, sem a perspectiva de fato disputar, né? A chance é, se por uma felicidade o caminho se abrir, como ele poderia se abrir no ano passado, se o São Paulo passasse pelo Botafogo, aí ele teria a chance sim de ganhar o torneio. Mas para isso, Palmeiras e Flamengo precisam ficar fora. E não vai ser todo ano que eles vão ficar pelo caminho. As finais recentes mostram isso, né? De 2019 para cá, 2019 para cá são 6 temporadas. Eles fizeram 2 vezes uma final entre eles e outras 2 vezes cada um foi campeão, né? Flamengo 2 e o Palmeiras 2, além de mais uma decisão. Então é difícil imaginar que o torneio de novo vá fugir de um deles. Então, dentro desse raciocínio, eu acho que para o São Paulo não é um bom negócio jogar Libertadores. Talvez seja melhor jogar a Copa Sul-Americana, por mais que ela seja menos atrativa, por mais que o torcedor talvez não queira disputá-la. Por mais que ela não tenha o mesmo glamour, eu acho que esportivamente é uma possibilidade, é uma chance de ganhar um título, de conquistar algo e tentar se reconstruir de alguma forma, tentar de verdade dar passos para se reconstruir, que é o que o São Paulo não tem feito. Então, sobre esse dilema aí, Libertadores, Sul-Americana, essa é a minha opinião. Se vai se classificar ou não é difícil projetar, porque eu acho que nesse momento a gente tem que dividir aí o campeonato em, entre aspas, mini-campeonatos, né? Então, antes do jogo lá contra o Bahia, a perspectiva era muito negativa. Aí o São Paulo foi e fez 7 pontos em 9. A perspectiva virou positiva. Hoje ela é negativa, porque ele perde de novo. Se na próxima rodada o São Paulo vence um clássico fora de casa, ela é de novo positiva. Então, é difícil fazer essa projeção, aí fica muito mais um exercício de adivinhação que a gente vai acabar errando, acertando semana após semana. Sobre o time em si, eu acho que é um momento muito complicado da temporada pelos desfalques, pelo desânimo, por não disputar mais um título, por ter ficado pelo caminho nas Copas, por jogar o troféu, ficar em 7º ou 8º lugar. E isso acaba influenciando muito, né? E aí é um time que, como disse o Gabriel, é muito bipolar, né? Tem um jogo bom. Eu, por exemplo, achei muito bom o jogo contra o Flamengo do ponto de vista de postura. Hoje foi um jogo péssimo do ponto de vista de postura. Aí o próximo jogo é contra o Corinthians, é um clássico. Acho que vai haver uma mobilização para jogar esse clássico. Talvez seja uma outra postura. Aí depois você vai ter um outro jogo, talvez seja outra postura. Então, essa oscilação muito grande, ela atrapalha demais, né? O time, do ponto de vista dos rendimentos, em busca dos seus resultados, atrapalha muito o objetivo aí de ficar entre os 7, entre os 8, enfim, de conquistar uma vaga na Libertadores, num campeonato que muda muito semana após semana. Então, você tinha lá o Vasco em ascensão há algumas semanas, o Vasco perdeu os últimos 4 jogos. Aí agora o Fluminense parece ser um time que se coloca com mais confiança nessa briga. Teve também o Botafogo recentemente voltando a vencer. Então, é um campeonato que muda muito, rodada a rodada. É difícil fazer uma projeção muito distante, mas a sensação que eu tenho do São Paulo nesse momento é essa. Do jogo de hoje é de um time desanimado, um time que pareceu pouco competitivo em campo, sem energia em vários momentos, sem uma ideia do que fazer em campo. Acho que esse é um aspecto fundamental no jogo de hoje. São Paulo me pareceu um time sem ideia hoje, do que fazer, de como produzir. Ele teve lá algumas finalizações no primeiro tempo, né? Nenhuma muito perigosa, no segundo não criou absolutamente nada. Então são várias coisas aí para serem corrigidas, né? Pensando no que dá para corrigir. E aí tem o que é maior, que é o que não dá para corrigir, que é o trabalho péssimo da gestão, que é o elenco mal montado, que é os problemas que o São Paulo tem estruturalmente, que eu nem vou me alongar aqui falando deles, né? O torcedor que nos acompanha já está careca de saber. Esse problema não dá para resolver. Então, acho que é preciso ver o que o Crespo vai conseguir fazer aí nas próximas semanas, para o próximo jogo, depois para o próximo, para remediar o problema da semana que vem, né? O problema maior, que faz com que o São Paulo esteja do tamanho que ele está hoje, ele não vai ser resolvido num curto espaço de tempo.